Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Cilândia. E continuando o assunto da Ásia que nós iniciamos semana passada, hoje nós vamos falar sobre uma regiãozinha chamada Oriente Médio. Então, o Oriente Médio ele tem a chamada posição estratégica por ficar entre o território da Ásia, da África e da Europa, certo? Nessa região do Oriente Médio se desenvolveram várias civilizações e a denominação no Oriente Médio é fruto de uma visão eurocêntrica do mundo que foi consolidada no período das grandes navegações e foi quando os europeus eles estabeleceram as rotas marítimas do comércio para a África, para a Ásia e para a Europa, e para a América, tá? Então, por isso eles chamam Oriente Médio. E aí foi nas regiões, essa parte do Oriente Médio, ele foi uma das regiões mais ricas e mais desenvolvidas. A partir delas que os muçulmanos eles se difundiram para o resto do mundo e principalmente com seus saberes científicos, artísticos e filosóficos. A gente vai falar muito sobre o Oriente Médio, tá? A gente viu ali onde é que ele se localiza e agora a gente vai começar falando das atividades econômicas. No Oriente Médio, com exceção de Israel, a atividade industrial é pouco expressiva. Tem um destaque lá na Turquia, com a indústria siderúrgica, os países que são produtores de petróleo, com as refinarias e algumas indústrias petroquímicas, e acrescentam-se alguns setores tradicionais, como o têxtil alimentício, e que estão instalados próximos às grandes cidades. Então, a atividade industrial ela não é tão expressiva no Oriente Médio, mas quando a gente fala em Oriente Médio, a gente lembra dos sheiks, né? Das pessoas muito ricas. E aí, de onde é que vem essa riqueza toda ali daquela região do Oriente Médio? É do petróleo, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, tá? Mas o turismo é uma atividade que vem se destacando muito na região, que se destaca há muito tempo, e cada vez mais, né, com o avanço, com a globalização, o avanço da tecnologia, né, do conhecimento, a facilidade de chegar lá, é uma cidade que avança muito e o turismo é também uma atividade com grande potencial. A região apresenta um rico e milenar patrimônio histórico no litoral do Golfo Pérsico, os corais e a vida submarina no Mar Vermelho e toda a costa mediterrânea ainda apresentam riquezas naturais bem preservadas. Porém, essa atividade turística, ela tem essa facilidade, essa riqueza, né, digamos assim, e porém ela tem algumas questões que é principalmente as questões dos conflitos que ocorrem lá no Oriente Médio e a imagem que é difundida pela mídia, né, sobre o fanatismo religioso e também sobre os valores culturais opostos às pessoas do Ocidente, né, aos valores do Ocidente, e aí isso faz com que haja barreiras para que se desenvolva essa atividade turística em alguns lugares, tá? Tem alguns locais como Dubai, Emirados Árabes, que eles são importantes polos turísticos mundiais e são detentores também de grandes reservas de petróleo. Os Emirados Árabes diversificaram a sua economia em aplicações financeiras no exterior e na aquisição de empresas, né? A Turquia também tem uma arquitetura muito grande lá do Império Otomano, né? E também tem os mares de Egeu e o Mar Mediterrâneo, que são importantes destinos para turistas, né? Outra atividade econômica é a atividade da agricultura, né? Que está restrita em algumas áreas, uma vez que existem extensos desertos no Oriente Médio. Ela se desenvolve principalmente nas planícies fluviais em áreas irrigadas e na costa dos mares Mediterrâneo, Negro e Cáspio. E a agricultura ela é voltada para o mercado interno e se destaca o arroz, o trigo e algumas frutas. E também destinados para exportação,
se sobressai a oliveira, o chá, o fumo, o algodão e a tâmara. Aí a gente tem aqui a imagem nos Emirados Árabes, certo? Das ilhas artificiais, né? Ilhas que foram feitas para ficar assim, nesse formato. E aqui a gente tem a agricultura no deserto lá em Israel. O petróleo, como vocês sabem, eu já falei, é uma atividade muito desenvolvida no Oriente Médio. Está grande parte das maiores reservas de produção petrolífera. O interesse pelo controle das áreas produtoras de petróleo é uma das causas de guerra e revoluções na região, uma vez que este é o principal combustível da sociedade industrial e a fonte de matéria-prima, mais de 6 mil de produtos. Vejam aí, ó, os maiores produtores de reserva em 2016, a gente tem a Venezuela, aí vem a Arábia Saudita, no Oriente Médio, Irã, Iraque, o Kuwait, os Emirados Árabes, tá? A Líbia. Veja que como a maioria dos países onde há abundância de petróleo são os países do Oriente Médio, né? A concentração de aproximadamente 45% das reservas mundiais de petróleo no Oriente Médio e a exploração associadas a grandes empresas multinacionais ou transnacionais do setor transformaram a região em proprietária da principal fonte de riqueza natural do mundo no último século. Mas também resultaram em áreas com focos de tensão, disputas e intenso conflito. É justamente o conflito para o controle, né, de áreas onde tem essa riqueza de petróleo. Também tem um destaque para o gás natural, né, que fica ali próximo das regiões onde tem o petróleo. Aqui a gente tem o exemplo da formação do petróleo, que em resumo, né, o petróleo ele é fruto da decomposição, certo, de restos orgânicos do mar, né? É uma área onde era água, né? Era o mar, principalmente os plânctons. Aí depois essa área, com milhares de anos, certo? O petróleo não é uma coisa recente que vocês sabem que é um recurso que se esgota, né? Ele não está mais em formação, não é como a água que é renovável, ele é um recurso não renovável. E aí a gente tem a partir da decomposição dos restos orgânicos, né, há milhares de anos, se forma o petróleo. Agora a gente fala um pouco sobre Israel e seu desenvolvimento econômico. Israel, que é o único país do Oriente Médio considerado desenvolvido, em razão das suas características socioeconômicas e também as boas condições de vida da população, a economia diversificada, com setores secundários e terciários bastante desenvolvidos. Há também no país importante centro de pesquisa e tecnológica. Esse desenvolvimento de Israel, ele conta com recursos, principalmente da comunidade judaica mundial e também a ajuda financeira dos Estados Unidos. Aqui vocês veem que o território de Israel ele tem uma área aqui para o mar Mediterrâneo, né, onde vai concentrar boa parte da população. Também tem a questão do deserto, e a gente falou lá atrás, no início da aula, lá eles têm uma tecnologia muito grande para desenvolver a atividade agrícola com pouco recurso d'água, certo? E aí tem famílias que vivem numa fazenda agrícola, onde todo mundo compartilha da terra, e também tem famílias onde cada família é proprietária da sua terra, que conta com a administração central. Apesar da carência de petróleo e de outros recursos energéticos característicos de grande parte do Oriente Médio, Israel tem setores industrial e agrícola muito bem estruturados. Os principais setores industriais de alta tecnologia são bastante diversificados e destinam-se à produção de equipamentos militares, produtos químicos e farmacêuticos, software, aviação, telecomunicações e etc. A renda per capita é alta e apresenta um padrão de distribuição próximo ao dos países desenvolvidos. Então, é Israel, por isso Israel ser um destaque, né, no seu desenvolvimento econômico, né, porque apesar de
não ter o petróleo como a principal atividade econômica, mas é um país que se destaca no cenário mundial também, principalmente pelo incentivo financeiro dos Estados Unidos. O islamismo e o fundamento islâmico. No Oriente Médio, a população é predominantemente árabe, contando também com turcos na Turquia, os persas no Irã, os judeus em Israel. Além desses povos, vivem na região os curdos, os armênios, entre outros. Então, a maioria dos habitantes da região do Oriente Médio, eles têm a religião islâmica ou muçulmana, né? Que é a mesma coisa. E aí, o Islã quer dizer resignação ou submissão à vontade de Deus, né? O termo islâmico, muçulmano, maometano, tem o mesmo significado, né? Eles estão designados pelo Deus ou Alá, né? O Alá, que é o principal. A religião islâmica, ela é uma das que mais cresce no mundo, né? Se vocês veem aqui esse mapa que mostra o islamismo no mundo, aí tem parte dos adeptos do total da população. Vejam, quanto mais escuro, mais de 80%, né? Mais de 80% da população ela é muçulmana, islâmica, né? E aí a gente tem aqui os adeptos, né? Quanto mais milhões de adeptos, ó. Quanto maior, mais adeptos. Vejam como tem bastante aqui na África, Oriente Médio, aqui na Ásia, né? E também aqui na região da Indonésia. Apesar do islamismo ser a religião de quase 90% da população do Oriente Médio, existe uma diversidade de segmentos dentro dessa religião, dos quais os xiitas e os sunitas são maioria da população. A principal diferença desses dois segmentos está na visão da sucessão de Maomé, criador do fundamento do islamismo. Os sunitas acreditam que o sucessor deveria ser eleito pelo povo, e os xiitas entendem que os descendentes de Ali, genro do profeta Maomé, deveriam liderar os Islã. Com base nisso, surgiram disputas relacionadas à doutrina e também se diferenciaram as práticas religiosas culturais. Vejam, os xiitas e os sunitas, né, são grupos diferentes, e aí as pessoas, por falta de conhecimento, colocam todos no mesmo pacote, né? É como colocar que, por exemplo, os xiitas, eles tendem a ser mais radicais do que os sunitas, porém, eles são considerados, né, no islamismo, os muçulmanos, as pessoas têm esse preconceito por colocar todos no mesmo pacote, como eu já falei. E aí essa diferença, como vocês sabem, entre esses grupos gera diversos conflitos, né, que a gente vê na mídia, e a gente vai estudar alguns desses conflitos mais para frente nas próximas aulas, tá? Mas é importante que vocês saibam que não existe isso de que os muçulmanos eles são pessoas ruins, né? São homens bombas, não existe isso, certo? Isso são alguns grupos que atuam de maneira mais radical, tá? E devido ao acesso à internet, espalham mensagens ao longo do mundo, porém, não são todos que são assim, a maioria não é assim, tá? São alguns pequenos grupos que tentam disseminar esse discurso de que o Ocidente, né, a parte do Ocidente é um Estado satã. Aqui a gente tem um mapa mostrando as religiões no início de 2010. Vocês veem aí a densidade populacional alta, baixa, né, dos sunitas, xiitas, que são as principais religiões, né, islâmicas. Vejam aqui que a gente tem, ó, alta, né, é um mapa que a gente precisa de muito tempo para analisar. Então, indico que vocês vão lá na página 180 do livro de vocês, para que vocês analisem com bastante calma, tá? Eu vou finalizando por aqui.
A gente vai discutir mais essas questões do Oriente Médio, questões do Estado de Israel na próxima aula, tá? Qualquer dúvida, perguntem ao professor de vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchauzinho!